tema de hoje, complexo de inferioridade e complexo de superioridade. A gente falou sobre ele ontem, mas eu vou pedir, pastor Rogério, para você dar mais uma pincelada no tema, algumas similaridades que o pessoal de casa possa ter com esse tema, para ficar bem claro e o pessoal perguntar. Tá joia. Nós abordamos ontem que atualmente uma das principais estratégias do inimigo das nossas almas, ou seja, Satanás, é atuar principalmente em questões psicológicas, emocionais, afetivas, e tem levado muitas pessoas a ficarem escravizadas, né, nessas áreas, e isso levando muitas vezes o impedimento da pessoa romper, dela poder cumprir o chamamento de Deus para a sua vida, né? Muitas vezes aquela área que ela quer desenvolver, ela se sente impedida, se sente enfraquecida, desqualificada, muitas vezes se acha incapaz de desenvolver uma área ou mesmo de avançar, de arrojar, né, de incrementar alguma coisa. Então, essa área que esse sentimento provoca na vida das pessoas, ela trava, ela impede a pessoa de poder cumprir, de poder avançar. Então, muitas vezes nós vemos pessoas aprisionadas por sentimentos, obviamente, inferiores, no caso de alguém que sofre do complexo de inferioridade, e muitas vezes o de superioridade, cuja também a base é a inferioridade. É uma forma de uma autodefesa para superar a sua inferioridade ou seu sentimento de inferioridade. Ela se torna uma pessoa arrogante, superior, uma pessoa que tenta muitas vezes abafar, sufocar aquelas pessoas que tentam ameaçar muitas vezes o seu potencial no emprego, dentro de casa, na família, na igreja. Acontece muito isso também. E isso são situações que a gente tem trabalhado aqui, falado sobre os dois complexos. Né? Muito bom. Maurício. O senhor tem mais informações hoje, pastor Guilherme? Então, sobre o complexo de superioridade, tá? Por favor. Vou colocar aqui. É absolutamente possível e normal uma pessoa ter complexo de inferioridade e superioridade. Por quê? Porque a pessoa que possui o complexo de superioridade tenta a todo custo compensar sensações e sentimentos de inferioridade. O sujeito que desenvolve esse sentimento vê nos outros traços de inferioridade que, na verdade, pertencem a ele. Assim, ele tende a marginalizá-los da mesma forma como também se sente excluído, atribuindo-lhes as mesmas características que lhes são imputadas por outrem. É muito comum essas pessoas serem vistas como arrogantes e pretensiosas. A pessoa com complexo de superioridade não consegue equilibrar em seu íntimo seu potencial e seus limites, considerando-se alguém com valia e aptidão superestimadas. Suas perspectivas sobre si mesmo são extremamente elevadas e ele acredita ter um poder de realização muito maior do que realmente possui. Normalmente ele apresenta uma vaidade incomum, que se reflete na sua própria maneira de se vestir, nas suas ações e atitudes, até mesmo do modo de falar, algumas vezes exagerado e presunçoso, tentando parecer melhor que todos. O sujeito se revela intolerante, sempre contradizendo o ponto de vista alheio e se esforçando para dominar os que ele julga lhe serem inferiores. Definição bem clara do que é o complexo de superioridade. Até o pastor Rogério falou ontem um pouco sobre as pessoas que tiveram, que possuem complexo de inferioridade. Então, para sanar essa inferioridade, ele começa a se colocar num personagem, né? A gente falou muito sobre os personagens, ele vai criando personagens, e também falamos sobre aquelas pessoas que elas simplesmente cresceram num ambiente muito de superioridade mesmo. Olha, você não precisa pedir ajuda para ninguém, olha, Deus não existe porque tudo que eu conquistei foi com o meu trabalho, e aí adiante coisas que vão se falando, então a criança cresce achando que ela é a dona do mundo, né? E, literalmente, e aí torna um adulto muito superior. Então, a gente está falando bastante sobre esses temas. Mande suas participações para cá. Acho que é isso mesmo que eu ia perguntar. Pode perguntar, então. Carol. Ia perguntar sobre esse complexo de superioridade. De um lado, pode ser uma pessoa que está mascarando um complexo de inferioridade. Mas e aquela pessoa, como o Maurício mesmo mencionou, que foi criada de uma maneira assim, tudo que ela queria, ela tinha, ou seja, mimada, a mãe e o pai faziam tudo que a criança queria, a criança aprendeu a mandar em casa e cresceu dessa forma. Essa pessoa, ela vai ser alguém que se acha superior ao outro? Vai. Ela foi ensinada assim
Tem pessoas, eu já fui numa casa que o pai colocou tarefas. O menino de 4 anos tinha tarefa. Ele tinha as tarefas dele. Então, ele, nessas tarefas aí, ele colocou um ar de superioridade nele. Ele cresceu assim, que ele tinha que fazer aquilo, que ele tinha que fazer aquelas tarefas, que aquele horário ele tinha que cumprir aquilo. Então, imagina uma pessoa dessa quando vai ser um chefe. Como que ele vai ser sobre as pessoas? Aprende a rigidez também. A rigidez, entendeu? Então, a pessoa já cresce com isso. E aí tem que ser trabalhado também, né, no estado de tornar-se uma pessoa humilde, né? Porque ele vai ser orgulhoso também. É uma coisa que vai ensinando. Também. Eu fiquei pensando, porque às vezes tem pessoas que às vezes ela se destaca em alguma coisa, mas é uma pessoa muito tranquila. E às vezes o próprio ciclo vai incentivando. Não, você é melhor, você é aquilo. E para ela não quer ser assim. Como trabalhar? Porque é uma luta interna. Ela não quer, ela se destaca, porém ela é uma pessoa tranquila, uma pessoa simples. Só que aí a família, não, você é melhor do que fulano, você tem que ter assim. E ela começa, às vezes, a interpretar um papel que não é aquilo que ela faria naturalmente. Isso acontece muito nas famílias como um todo, sabe? Para não frustrar, porque, né, a família, muitas vezes, assim, existe uma cobrança muito grande que você tem que ser o melhor, você tem que se preparar, suas notas têm que ser as melhores. Não aceita menos do que 9, menos do que 10. Então isso vai trazendo um jugo muito grande sobre a vida dos filhos. E os filhos, a tendência é de se tornarem, então, extremamente tensos, se tornam pessoas ansiosas, porque elas vão ser cobradas desempenho. Muitas vezes os pais dão pouca afeição, pouco carinho, né? E muito mais estão preocupados com as notas, com que colocação que você saiu naquela prova, no vestibular, ou seja, no Enem, qual foi a sua nota. Por quê? Porque na realidade as pessoas estão mais preocupadas com os resultados do que com as próprias vidas das pessoas, né? Então isso gera uma ansiedade muito grande. Agora sim, a pessoa que sempre sai muito bem, a pessoa que sempre tira as boas notas, ela acaba muitas vezes achando que é muito boa, que é excelente, ou seja, que não existe impedimentos para ela avançar, ou seja, quanto maior o desafio, mais essa pessoa ela é levada então a tentar superar esses alvos, esses objetivos, muitas vezes para provar para ela mesma que ela é muito boa. Sim. E isso vai gerando aí um orgulho e um sentimento de tudo superioridade. ligado, né? Um abismo que leva ao outro, impressionante. O orgulho está ligado. Uma questão dessa com o Richard. Richard, desde 2 anos, ele é muito inteligente. Eu lembro que ele gostava, eu fiquei sabendo que o livro que ele gostava de ler era o catálogo, não, era dicionário, né? Dicionário. Ele ficava lendo dicionário, gente. Richard de cresceu Criança. grande, né? Richard, para quem não conhece, é o pastor Richard Guerra, que é pastor lá da Mocidade da Lagoinha. Ele é muito conhecido pelo seu intelecto apurado. Inclusive, ele puxou também o senso de humor do pai. Ele é bem divertido também. Mas ele, uma vez, ele chegou em casa e ficou chateado. Eu falei, por quê, Richard? Porque tinha tirado 9 na prova. Que isso? Aí eu devia ter convivido comigo na infância. Aí eu tive que explicar para ele que, falei, Richard, você está estudando, eu sei que você é inteligente e tudo, mas 9 é uma nota boa, pô. Ótima! Ele queria só fechar a prova. E se o senhor fosse um pai rígido, ia falar, não, é isso mesmo, tem que tirar 10. Como eu já vi casos de pais que falavam isso para os meus colegas. E aí, às vezes, a criança, quando recebia a prova, começava até a chorar, com medo de chegar em casa. Da reação que o pai teria, né? Eu expliquei para ele, coloquei ele a questão da humildade, né? Que ele não tinha que tirar só 10. Ele podia tirar uma nota menor também, que seria bom para ele, que ele ia passar com aquela nota. Sim. Aí ele aceitou na boa, foi tranquilo. A gente sabe, pastor Rogério e pastor Guerra, que acontece uma situação muito triste quando a pessoa é descoberta. Não quando ela confessa, mas quando tudo vem à tona. Então, o complexo de inferioridade e superioridade, principalmente, coloca alguns personagens para viver. E aí, então, mais cedo ou mais tarde, ninguém consegue sustentar quem não é por 24 horas. Uma hora a maquiagem tem que sair. Sim. E eu queria que você falasse um pouco desse momento, o que acontece interiormente, na mente, ou até mesmo no coração da pessoa que tem a sua farsa descoberta e aí ele cai no momento de puro vazio, de pura vergonha. O que acontece com quem não trata o complexo de superioridade? Talvez seria a pergunta mais fácil. Tanto um quanto o outro. Sim. Tanto um quanto o outro. Porque
ambos são sustentados pelos pecados secretos. Sempre tem um pecado secreto, aquela coisa que a pessoa tenta esconder e aquilo ali, na realidade, é só a válvula de escape. Não é? Então, todas as pessoas que têm essas áreas debilitadas na sua vida, ela cria alguns mecanismos de defesa, que inclusive nós vamos falar sobre isso aqui ainda, e ao mesmo tempo ela cria um sistema de uma válvula de escape, onde ela possa ali drenar muitas vezes essa pressão que vive dentro dela. A pessoa vive dentro de uma panela de pressão. Que panela de pressão é essa? Porque ela tem que lidar com seus medos todos os dias. Muitas vezes ela é confrontada com seus medos e ela precisa agir, reagir, e tudo isso vai virando uma tensão interna. Muitas vezes a pessoa está sendo oprimida pela aquela iminência da morte. Que morte? Morte física? Não, não. A morte da sua identidade, ou seja, quem você é. E quando nós nos deparamos com as nossas debilidades, ou seja, com as nossas fraquezas, nós temos que lidar com ela o tempo todo. Como eu falei aqui, o maior desafio de todas as pessoas é nós sermos curados de nós mesmos. E essa cura é a mais forte, mais pesada, que é aquela que nós estamos face a face, diante de um espelho, quando nós sabemos exatamente quem nós somos, o quanto nós somos limitados, temos potenciais, sim, é verdade, mas muitas vezes nós queremos, sabe, encobrir as nossas verdades, ou seja, verdadeiramente quem nós somos, as nossas falhas. Então a pessoa vive dentro desse burburinho, ou seja, desse tormento interno, né, de uma grande panela de pressão. E aí o que acontece? Ela acaba desenvolvendo esses mecanismos de autodefesa e muitas vezes para drenar essa tensão. Então quando isso vem à tona, quando a pessoa é descoberta, quando o pecado ele é trazido à tona, o que acontece? Acontece que a primeira coisa que vem no sentimento do coração da pessoa é a vergonha. Vergonha do quê? Vergonha de ter desonrado o Senhor Jesus? Não. A vergonha, meu pecado foi descoberto, fui exposto. Reputação, né? Exatamente. Agora o que vão pensar a meu respeito? Ou seja, agora mesmo que as pessoas vão virar o rosto para mim, agora mesmo que as pessoas não vão querer mais conversar comigo, e aí então vem esse sentimento de um remorso, e não é arrependimento. Mas o remorso já é um caminho para a gente poder trabalhar. Na realidade, abrir uma fendazinha no coração, ou seja, na alma, para nós podermos acessar. E uma vez que nós, mas o Espírito Santo de Deus, né, vai acessar esse coração para quê? Para que o verdadeiro, usando o exemplo do meu nome, ou seja, o verdadeiro Rogério venha à tona, venha para fora, para ser trabalhado. Ou seja, com isso, nós temos a oportunidade, nós que trabalhamos nessa área, de poder ajudar que esse personagem morra. Ou seja, se a pessoa usava um personagem, um intelectual, uma pessoa sábia ou altiva, com isso, é uma oportunidade da pessoa poder reconhecer que ela é dependente de Deus e ela tem falhas. Então a gente pode entrar e ajudar, ou seja, a pessoa a destruir essa imagem, esse personagem. E assim como são vários, né? A gente já teve casos aqui de ter pessoas com 4, 5 personagens e você tem que ir eliminando um a um. Geralmente, pessoa que tem complexo de inferioridade, ela tem uma necessidade muito grande de aceitação. Sim. Mais do que outras pessoas, né? Mais do que o normal. Sim. Isso está ligado à carência? Pode estar ligado à carência, pode estar à rejeição, pode estar ligado à vergonha. A rejeição provoca tudo isso mesmo, né? Até o medo, né? Medo, tudo isso é uns desdobramentos, né, que vai dando. Mas a rejeição é uma das principais ferramentas também, né? E aí, para justamente ferir a pessoa não conseguir ter a verdadeira imagem que Deus tem a respeito dela, né? E aí aprende e a segura, ou seja, na realidade, queridos, a gente tem que visualizar que no mundo espiritual são prisões mesmo, são cadeias. E aí são experiências espirituais, sobrenaturais que se tem nisso, que a gente vê as pessoas aprisionadas. Não quer dizer que a pessoa está lá, mas uma área da vida dela está lá aprisionada. A pessoa está lá, enclausurada. Muitas vezes se tem a experiência de ver a pessoa com correntes, as pernas acorrentadas. Recentemente você teve uma experiência, né?